Boa noite, amigos. Estamos aqui juntos em mais um domingo no nosso Evangelho no Lar. Boa noite, Miriam, que acabou de entrar aqui conosco. Seja bem-vinda. Aguardar o pessoal ir entrando, a Josi, o Charles, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco. A Gisele também. Vamos dando um tempinho para o pessoal ir entrando aqui na nossa live. Boa noite, Mônica. Eu vou recapitulando com vocês o assunto de hoje, o motivo da gente estar aqui. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto chamado a ingratidão dos filhos e os laços de família. Boa noite, Suzana. Boa noite, Rose, André. Lembrando que esse tema ele vai ser o último item desse capítulo e o capítulo seguinte, aí fica uma surpresa para domingo que vem qual que vai ser, mas estamos encerrando esse capítulo hoje então com o tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou chamar aqui para a tela o nosso convidado, eu vou pedir licença para vocês só para eu adicionar aqui. O convidado deve ter recebido o convite agora para entrar aqui conosco, eu tenho certeza que vocês vão adorar nosso convidado de hoje, tanto quanto eu adorei que ele topou o convite de participar conosco. Boa noite, seu Nelson. O senhor está na nossa live, mas a câmera está apontada para trás. O senhor tem que virar a câmera para o senhor. Eu vou ensinar o senhor. Eu ensino o senhor, não se preocupa. Coisas da tecnologia. Seu Nelson, aqui embaixo do meu rosto, mais ou menos, eu acho que travou a internet dele, gente. Travou aí para vocês também? Vocês podem me confirmar? Se é só a dele, se vocês ainda estão me ouvindo. Acredito que vocês ainda estejam me ouvindo e travou só a do seu Nelson. Vou esperar a confirmação de vocês aqui para continuar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Obrigada, Jô. Seu Nelson caiu. Vamos chamar ele aqui de volta. Só vou esperar ele conseguir conectar de novo. Internet, tecnologia é assim, né, gente? Eu já dei o spoiler, então, do nosso convidado, o seu Nelson. Tenho certeza que vocês adoraram o convite de hoje. Continuando, então, gente, enquanto o seu Nelson se reconecta, eu gosto sempre de lembrar o motivo da gente fazer esse Evangelho no Lar aqui, virtualmente. O trabalho surgiu durante a pandemia e continuará agora. Na verdade, além deste momento, desses 30 minutos que a gente tem aqui, o intuito é muito maior. É levar para os lares de vocês, das famílias de vocês, aqueles a quem vocês convidam para assistir a live, a ter esse momento também nas suas casas. Deixa eu colocar o seu Nelson aqui de novo. Pronto, vamos ver se agora vai. Vocês tenham esses momentos na casa de vocês e repliquem o Evangelho no Lar nas suas casas. Boa noite, seu Nelson. O senhor está aqui conosco de novo. É que eu fiquei sem som. Agora está me ouvindo, então? Sim. Então tá. Seu Nelson, é o seguinte, eu vou Como é ensinar que o eu... senhor a virar a câmera bem rapidinho, é bem tranquilo. Aqui embaixo, Como é que... o senhor está me vendo, aqui embaixo de mim, mais ou menos, tem um desenhozinho de duas flechinhas, assim, uma para um lado e uma para o outro. Vê se o senhor acha. Sim, Pode tem. clicar nela. Se o senhor clicar, pronto, estamos lhe vendo. Boa noite, seu Nelson. Eu ainda continuo apanhando dessas coisas modernas e vocês me judiam, cada vez ficam mudando, né? Seu Mas Nelson, tudo bem. obrigada por ter topado, apesar de ser um desafio tecnológico para o senhor. Eu tenho certeza que o conhecimento que o senhor vai compartilhar conosco hoje vai superar as dificuldades. Obrigada mesmo. Eu fico feliz de estar aqui com Espero o que senhor. sim. Espero que sim, né? Seu Nelson, eu estava fazendo a introdução só do Evangelho, já vou começar a fazer a abertura. Só para finalizar, então, a linha de raciocínio, pessoal, utilizem do Evangelho no Lar como uma ferramenta de melhoria para as dificuldades de vocês, para as dificuldades que vocês têm em casa. Tem doutrinária no Centro Espírita, né, seu Nelson? Tem trabalhos mediúnicos, tem grupo de estudos, Sim, mas o Evangelho no Lar também é uma ferramenta, né, seu Nelson, para ajudar a gente. sem dúvida nenhuma. Uma grande ferramenta, por sinal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo, tudo certo.
Então, na verdade, o tema de hoje, né, seu Nelson, é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, o Evangelho no Lar, a gente ainda vai falar de família para reforçar ainda mais a importância desse momento. Sem dúvida nenhuma, é um tema de fundamental importância, porque trata-se da nossa experiência, né? Não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual, né? Como veremos algumas coisas a partir de agora, né? E, então, estou à disposição, né, Então, para... já que o senhor está à disposição, o senhor faz a prece de abertura para nós? Aí eu faço a leitura depois? Tudo bem, fazer prece para mim é sempre um privilégio. Queridos irmãos e irmãs, ao adentrarmos neste ambiente de um evangelho no lar, ainda que online, utilizando os recursos que a misericórdia divina coloca para nós através da ciência, nós vamos agradecer nosso Pai Celestial pelas dádivas sem conta com que nos cumula todos os dias, todos os momentos, e rogar ao Supremo Senhor da vida que abençoe a nossa pátria, nosso Brasil, que tenha misericórdia da nossa humanidade, que abençoe e ilumine as mentes dos nossos dirigentes de todo o planeta e do nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que jamais percamos essa condição que a misericórdia do nosso amado Jesus nos concedeu, esta honraria, mas este dever de sermos a pátria do Evangelho. Rogando a Jesus as suas bênçãos, aos bons espíritos, aos espíritos amados, que do outro plano comungam conosco desse momento do culto do Evangelho, em honra e glória a nosso Pai Celestial e ao nosso querido Mestre Jesus. Estamos abrindo assim as atividades da noite. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, seu Nelson. Seu Nelson, eu vou pedir licença para fazer a leitura, então, do texto da noite de hoje. E eu vou até fazer diferente. Okay. Ele é o item 9, chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, para quem quiser acompanhar. Porém, é um item que ele é bem longo. É um texto, acho que são 2 ou 3 páginas. Eu não vou ler todo ele aqui, porque senão vai ocupar grande parte do tempo. E a gente quer ouvir os comentários do seu Nelson, né, seu Nelson? Então tem que poupar o tempo da leitura para ouvir o senhor. Espero que eu possa comentar alguma coisa. Eu vou pedir licença, então, que eu vou fazer uma leitura resumida. Eu separei o que eu achei mais interessante para trazer aqui de leitura. Eu vou ler e no meio da leitura eu vou pausar e fazer uns pequenos comentários, bem breve. Aí depois essa vai ser a minha contribuição e eu passo o comentário para o senhor. Pode ser, seu Nelson? Pode. Combinado. A Então senhora tá. manda. Pessoal, vou fazer a leitura, mas só para vocês não se confundirem, eu não vou ler em ordem do início ao fim. Eu vou pular algumas partes para resumir, tá certo? Então, a ingratidão dos filhos e os laços de família, o último item desse capítulo. O texto inicia com a seguinte frase: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Um pouco mais para frente, ele continua: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Eu vou fazer uma pausa aqui já. Gente, a gente tem inimizades, né? Nosso espírito é milenar, né, seu Nelson? A gente já teve dificuldades e dificuldades com um monte de gente. A gente já fez mal para um outro tanto de gente.
E a gente escolhe, muitas das vezes, encarnar novamente no berço, dividindo o berço com essas pessoas, dividindo os laços consanguíneos com pessoas que ou a gente já magoou muito, ou já nos magoaram bastante. E a gente escolhe fazer isso, né, seu Nelson? Parece que não. Aqui a gente acha que não, né? Mas a gente escolhe, a gente pede. Temos o livre-arbítrio. A gente implora às vezes, né, seu Nelson, mais uma oportunidade para tentar acertar de novo. Então, tendo isso em mente, já fica A um fila pouquinho lá mais. está grande, tá? A fila para reencarnar está grande. Isso é importante, né, seu Nelson? A fila tá grande, então a gente tem que aproveitar agora com as pessoas que a gente está dividindo o berço agora, os nossos familiares, para quitar aí os nossos débitos o máximo possível. O texto continua logo em seguida assim. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe se não tem ainda bastante forte a vontade. Então, apesar da gente escolher e pedir, seu Nelson, a gente precisa ser firme, né? A gente precisa querer muito que dê certo. Precisamos ser muito firmes. Conviver todos os dias com uma pessoa que a gente já teve diversas dificuldades é desafiador. Então, por isso que ele traz que se a gente não tiver bastante firme a nossa vontade, a gente vai sucumbir, porque os espíritos dizem, é uma prova terrível, é uma prova que é difícil. Na verdade, esse texto ele é de Santo Agostinho, né? Então, quem está trazendo isso é ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho, né? Então, continuando mais um pouquinho para frente agora, continua assim. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver a olhar o passado. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Vou pular agora mais uma parte do texto que diz o seguinte, que a gente deve pensar assim, ó. Um de nós dois é culpado. Quantas vezes a gente não faz isso, né, seu Nelson? Ou eu sou a culpada, que eu já magoei muito alguém e preciso do perdão dessa pessoa, ou a outra pessoa é a culpada, mas está pedindo uma chance de se mostrar diferente para mim, né? Exato. É um ou outro, né, seu Nelson? Não foge de uma dessas duas coisas. Exatamente. E às vezes um magoou, o outro magoou, e assim vieram em várias encarnações, um magoando o outro, né? Normalmente é isso. Normalmente é isso que acontece, né? Já que somos espíritos multimilenares, né? Todos temos nossa história, um passado muito longo. Temos muita coisa boa, pisamos muito na bola. Mas já fizemos coisa boa também, né, seu Nelson? Com certeza. Continuamos fazendo. Continuando, então, ele diz assim, ó. Em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, muitas vezes nós entretemos e desenvolvemos esses princípios por uma culposa fraqueza ou por um descuido. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E ele reforça mais uma vez falando do egoísmo e do orgulho. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Ele chama a nossa atenção na parte inicial do texto. Na parte final, Santo Agostinho vem dar um consolo para nossas almas, né? Que é difícil, muitas vezes, esses laços familiares, mas é o seguinte, ele diz: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade.
Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter que recomeçar. E agora, para finalizar o texto, ele é longo, ainda dei uma resumida para passar para o seu Nelson. Lá na última página, um pouquinho antes do fim, Santo Agostinho diz o seguinte: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas. Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Eu vou parar por aqui, o texto ele continua mais um pedaço, mas Santo Agostinho, então, no início ele traz o quão difícil é, o porquê que nos encontramos com determinados familiares difíceis, né, São Nelson? Normalmente a encarnação inteira, mas que a gente não está sozinho, né? Por que isso acontece? Que na verdade é uma oportunidade. Seu Nelson, já li demais, já falei demais, é com o senhor agora. Bom, a primeira coisa, eu sempre gosto de repetir, que viver é fácil, porque a vida é uma dádiva de Deus, né? Ela é eterna para nós outros, né? Para todos os espíritos, porque somos imortais, então a vida transcorre normalmente. O difícil é conviver. Aí é que a coisa complica. Quando eu tenho que me relacionar, né, e quando é na família, a coisa complica um pouquinho mais. Porque é na família que nós tiramos as nossas máscaras. E esse tema é muito importante e traz aqui recomendações, né? Começa com aquela parte de Jesus, né? Que estava conversando com as pessoas e faz aquela fala dele, aquele ensinamento que eu vou deixar para daqui a pouquinho. Eu quero começar aqui dizendo o seguinte, que o quinto mandamento, para quem conhece os 10 mandamentos da lei, né, que Moisés recebeu pela via mediúnica lá no Monte Sinai, o quinto mandamento diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe é um dever filial, que faz parte, inclusive, de um conjunto de normas, da lei de caridade, da lei do amor ao próximo. Porque se a gente não ama o nosso pai e a nossa mãe, dificilmente vamos conseguir amar alguém desinteressadamente. Não tem como a gente acabar tendo aquele amor, né, que Jesus tem por nós. Então, o termo honrar, ele vai além um pouco. Ele encerra um dever a mais, nosso para com os nossos pais. É o dever do amor, do respeito, do devotamento, das atenções, a submissão, a condescendência, principalmente quando a gente vai ficando velhinho e derruba a comida no chão,
Eu sempre digo assim, quando olha no chão está cheio de farelinho, aqui um idoso tomou café aqui, porque no chão está cheio de farelinho. Eu já estou nessa. Então, o dever filial não cessa, né? É um dever. Mas por que é tão difícil conviver em família? A primeira coisa que nós temos que pensar, nós pais, é que os nossos filhos não são nossos. São filhos de Deus, nossos irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, Ele coloca sobre nossos cuidados, sobre nossa responsabilidade, alguns espíritos para que nós possamos encaminhá-los, né? Desde pequenininho, tomar o cuidado com a sua educação. Educação aqui é um conjunto de fatores. Não é só instrução, não é só mandar o filho para a escola, né? Levá-lo para a escola até ele receber um título de doutor. Não é só isso. É desde pequenininho observar as tendências do filho. Aquela criança que rouba o brinquedo dos outros, que é tudo para ela, egoísmo, trouxe consigo. É um espírito velho que está ali, não é nenhum criança ali, é só o corpo. Mas a criança já começa a mostrar suas tendências. E o dever dos pais é corrigir essas tendências. E Emmanuel coloca aqui numa página desse livro Vinha de Luz, né, na mensagem número 136, lá no finalzinho ele diz o seguinte: não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior, que não fruirá a felicidade doméstica. Ou seja, o filho ingrato será um pai descuidado. E a ingratidão é vamos dizer assim, é um vício, é um defeito que nós trazemos, e quando trazemos, que traz para nós resultados muito complicados. Porque o dever, nossos pais dão tudo para nós. Por que eu estou aqui encarnado hoje? Porque meu pai e minha mãe me aceitaram. Eles me deram este corpo, né? Criaram este corpo para que eu pudesse estar aqui, que a Júlia, né? Para que todos nós. Só aí já temos uma dívida de gratidão para com eles. Então, quantas noites de sono perdido, quanta coisa os pais abrem de mão, né? Abrem a mão de tantas coisas em favor dos seus filhos, toda a ternura de uma mãe e de um pai. E depois, né? Como devemos retribuir isso? Por isso a ingratidão é algo tão sério. Mas por que é tão difícil em família? Primeiramente, a gente tem que ver, né, que ali no próprio capítulo 14, aqui no item 8, nós vamos encontrar o seguinte: há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, as consanguíneas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Numa mesma família, e eles fazem até uma diferença. Então, Emmanuel faz uma diferenciação. Pois é necessário que façamos uma diferenciação entre família e parentela. A família seria aqueles que se ligam pelos laços eternos do amor.
enquanto que a parentela forma aquele cadinho de lutas. E muitas vezes no mesmo lar, inimigos reencarnam para que possam resolver essas situações. Quando não há mais jeito, né, e a coisa começa a demorar muito, o que que a misericórdia divina faz? Bota todo mundo ali no mesmo núcleo, todos os inimigos ali. Numa encarnação, um mata o outro. Na outra encarnação, voltam de novo na mesma família, brigam, se separam, acontece de tudo, mas já não se matam mais. Na terceira, começam a se tolerar, até que vai chegar um dia em que a parentela acaba se transformando nos laços amorosos da família. Então, por isso que acontece nos lares tanta coisa, por isso que é tão difícil conviver, porque, como eu já frisei antes, a gente tira as máscaras, né? Às vezes eu brinco, o pessoal pergunta para mim assim, daí, São Nelson, como é que tá? Cada dia melhor. Ah, é, que bom, né? Estou cada dia mais perto do céu. E aí a dona Ana, que me conhece bem, diz, é do céu da boca, né? Mas é assim que nós seguimos, né? Mas realmente, embora na família a convivência seja tão difícil e em algumas famílias quase insuportável, não existe outra forma, não existe outra instituição que forneça tantas oportunidades de crescimento como a família. É fundamental nas nossas existências. E acontece o seguinte: nós temos que aprender, a primeira coisa, a perdoar. Quem não aprender a perdoar não consegue amar, não consegue fazer caridade, porque a caridade sem perdão fica inviabilizada, né? E aí, quer falar alguma coisa, Júlia? Quer perguntar alguma coisa, colocar? Fica à vontade, né? Porque Eu senão só eu começo a falar, não pode mais. É tão bom ouvir o senhor que fica até difícil querer falar alguma coisa. Mas eu só consegui pensar em uma coisa na sua fala toda, seu Nelson, que o caminho para conseguir fazer tudo isso, né? Sair apenas do parentesco e se tornar uma família mesmo, é o amor, não tem outro caminho, não tem Claro. outra forma. E você só consegue isso através do perdão. Porque o que acontece? Quando há muita dissensão na família, até inimizades muito grandes, né? Ódios entre irmãos, entre pais e filhos, e isso é muito comum. Inclusive nas nossas famílias, na nossa parentela, muitas vezes a gente encontra isso, né? Nas minhas parentelas por aqui tem. E a gente percebe que não pode ser coisa dessa encarnação, porque desde pequenininho. Eu já falei outras vezes que, numa época, coordenando um ESD, junto com o meu querido Wilson, nós tínhamos lá uma senhora, uma jovem senhora, que tinha 3 filhinhos. E ela estava lá fazendo o ESD. Então, ela dizia assim, um dia, ela falando sobre as leis, né, morais, ela, no final do ESD, disse, nossa, eu preciso conversar uma coisa com o senhor. Bom, aí fomos lá, numa sala reservada lá, nossa casa espírita, e ela disse, o senhor sabe, eu tenho 3 filhos. Eu amo os meus filhos. Eu trato-os com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma solicitude. Não faço diferença em nenhum deles. No tratamento, no amor, no cuidado. O mais velho é o mais carinhoso. Está sempre agarrado comigo. Mas, seu Nelson, quando ele me abraça, parece que estou abraçando um porco-espinho. Ele me espinha todo. A minha vontade é empurrá-lo, mas eu suporto aquele espinho, toda aquela coisa me espinhando, me machucando, porque eu já tenho a consciência de que é alguma coisa do passado. Ou eu, ou ele me fez alguma coisa muito ruim em outras encarnações e eu tenho essa prevenção contra ele, mas ele arrependido, né, quer se aproximar, quer resgatar isso. Então,
graças também ao conhecimento da doutrina espírita, que está me ajudando muito a entender essa situação e a suportar. Eu não sei, hoje esses meninos devem estar já, quem sabe, lá na faculdade, né? Porque isso já faz uns 15 anos, mais ou menos, né? E não sei, não tive mais notícias. Mas percebam como essa mãe estava agindo de uma forma cristã, correta, né? Não fazendo diferenciação. A gente apenas tem que ter o cuidado de entender que 3 filhos são 3 espíritos diferentes. Você não pode dar a mesma educação, o mesmo cuidado, a mesma atenção, quer dizer, em termos para os 3. Eu lembro do o nosso querido expositor espírita, lá do Rio de Janeiro, que eu sempre esqueço o nome, Raul Teixeira. Ele contou que conversando com uma senhora, uma vez após a palestra, e a senhora chegou para ele e disse assim: Ah, meu amigo, eu tenho um problema sério, eu tenho 5 filhos. Eu criei os meus 5 filhos dentro da igreja, dando-lhes a melhor educação que eu, como uma pessoa humilde, podia dar. E dei a mesma educação para todos eles. 4 são pessoas de bem, trabalhadores, têm sua família, e um está na penitenciária. Onde foi que eu errei? Ele disse assim: minha irmã, você errou quando deu para 5 espíritos diferentes a mesma educação. Cada um tem necessidades básicas que devem ser igual para todos, o respeito, a educação, essas coisas todas. Mas é dever dos pais observar aquilo que cada um tem de diferente que precisa ser incentivado se for o bem. Aquele que gosta de dividir os seus brinquedos, que bom, meu filho, continue sempre assim. E aquele que toma os brinquedos dos outros, não faça assim, meu filho, isso é egoísmo, isso não é bom. Então ela tinha 4 espíritos já com uma condição talvez evolutiva melhorzinha, e um que necessitava de outro tipo, né, de educação, além das básicas. Então, isso a gente sempre fala que, principalmente para os jovens, né, que os que ainda não têm filhos, mas que estão casados, que pretendem ter, ou as que estão grávidas, né, converse com seu filhinho quando ainda está na sua barriga. Comece a conversar com ele quando está no seu ventre. É um espírito que está ali, ele vai registrar. Ele vai registrar. Fale de Jesus, fale do bem, fale de coisas boas, mostre carinho, amor. Diga a ele como ele é bem-vindo, como ela é bem-vinda. E vai assim. E comece a educá-lo ou reeducá-lo ainda no berço. Porque esse plantio, o que a espiritualidade nos mostra, nos ensina que até em torno dos 8 anos você pode educar uma criança, um espírito reencarnado. A partir dos 8 anos, em torno disso, ele começa a assumir a sua personalidade. E aí você só pode reeducá-lo, porque aí ele começa, vocês podem notar, ele começa a ficar mais, né? Porque mais independente, e ali vão. Quando chega lá pelos 12 anos, já não querem mais sair com os pais, a companhia dos pais já não serve mais, já querem os amiguinhos, né? Com 15 anos, então, querem ser totalmente independentes. Então, são cuidados que devemos ter. Mas, eu estou falando muito dos pais, né? E esquecendo um pouco dos filhos, talvez. Qual o dever de um filho? Porque a ingratidão é um vício moral muito sério, muito sério. Mas aquele que sofre a ingratidão, por sua vez, deve ter a grandeza de espírito de perdoar, de desculpar, de compreender que aquele filho ingrato um dia vai cair em si. E muitas vezes, quando chega no plano espiritual e esse nosso querido filho está passando por uma situação difícil,
ele vai cair em si. Ele vai ter a consciência, mais dia menos dia, daquilo que fez para com seus pais. E vai fazer, implorar, vai pedir para renascer, para poder resgatar. E agora sim, dar aos seus pais tudo aquilo que ele não deu na outra encarnação. Então, fico à disposição para alguma pergunta, alguma coisa. Eu vou pedir Mas licença para o senhor para ler alguns comentários que foram feitos aqui. O Aurélio comentou o seguinte, lá no início da nossa fala. Graças dou a Deus por ter me oportunizado, ainda nessa encarnação, mudar a ingratidão que demonstrei em atitudes equivocadas, por uma imensa gratidão aos meus familiares. A Fábio também falou que o ingrato julga que todos nasceram para servi-lo. E que a gente também não pode esquecer que, apesar das dificuldades desses relacionamentos, Jesus está sempre nos guiando. Quando a gente tem a boa intenção, Jesus nos guia para o melhor caminho. E também, seu Nelson, a gente fez uma enquete aqui no Instagram, de ontem para hoje, que tinha a seguinte pergunta. Qual a relação da ingratidão e os laços de família? E a gente teve algumas respostas que eu gostaria de ler, até agradecer aqueles que participaram. Uma das respostas foi assim, eu achei muito bonita. Então, a pergunta de novo, né? Qual a relação da ingratidão e os laços de família? A resposta foi: vencermos desafetos, transformando-os em amor. Outra resposta foi que a família é onde os ingratos aprendem a amar. Uma terceira resposta foi que é um resgate que é permitido pela bondade divina, a gente estar junto nesse meio familiar. E outros trouxeram que a ingratidão é o egoísmo agindo, que são dificuldades de vidas passadas, e outra que nos lembrou que o amor verdadeiro apenas doa sem esperar nada em troca. E eu gostaria de contribuir, só uma contribuição final com uma frase de Emmanuel, que eu gosto muito de Emmanuel, São Nelson. Quem que não gosta, né? Quem não gosta? Gosta, né? Às vezes a gente Tenho leva até um filho, ele. tenho até um filho com esse nome. É Tenho até verdade. um filho com esse nome. Que ele nos diz assim, ó. Ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são, e não como desejarias tu fossem eles. Porque pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho de acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Que é o que o seu Nelson trouxe, né? Às vezes pode ser afeto, pode ser alguém com pensamento diferente do nosso, alguém ingrato, mas é através do amor, às vezes por um longo período de tempo, né, seu Nelson? Precisa da força de vontade que vai trabalhar esse afeto e vai se tornar parte da nossa família espiritual, que são os laços do afeto, não do... Com certeza. Eu não sei se eu tenho mais um tempinho apenas, porque eu reservei para falar aquela hora, aquela passagem de Jesus, em que Jesus estava numa sala lá na casa, não sei se de Pedro, e várias pessoas ali escutando, né, atentamente os ensinamentos de Jesus, e alguém chegou, mestre, estão aí fora sua mãe e seus irmãos, querem falar com você. E Jesus, assim, olhando assim, e quem são minha mãe e meus irmãos? Eis aqui, contou para a plateia, minha mãe e meus irmãos, porque são minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a minha palavra e que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ali Jesus falava da parentela e da família espiritual. Aqueles que estavam lá fora não eram a sua família espiritual. A sua família espiritual é todo aquele que faz a vontade do Pai Celestial, né, e que segue a Jesus com fidelidade, como Paulo de Tarso, como Chico e tantos outros. Né? E apenas gostaria de, de reviver aqui uma frase do nosso querido André Luiz. Ele diz assim, se Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, com quanto mais devemos amar aqueles que nos entregam o coração.
nossos familiares também, né? Então, não sei se o nosso horário já deu. Eu acho que depois dessa frase, seu Nelson, é bom a gente acabar por aí. É difícil, Nelson, mas foi uma ótima lembrança. Todos temos corações aos nossos encargos, que nem sempre são relacionamentos fáceis, mas que acho que espero que o evangelho de hoje, né, seu Nelson, tenha dado essa revigorada, esse bom ânimo. Sempre é tempo. Sim, Sempre é tempo de mudar. Sempre não podemos perder qualquer oportunidade, né? De perdoar, de cuidar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. São coisas que nós trazemos ainda, todo mundo. Eu queria apenas registrar, né, aqui, deixar registrado que na noite de sexta para sábado, quase perto da meia-noite, desencarnou nossa querida Sandra Schmidt, uma profícua trabalhadora da nossa casa espírita por mais de 20 anos, no trabalho de desobsessão, nas doutrinárias de terça-feira, voluntária do Hospital do Cepom, onde ela se doava para aqueles enfermos, onde ela corria para todo lado, pobrezinhos que chegavam lá não tinham nem roupa, nem um pijama, nem uma camisola para vestir, ela saía correndo atrás e uma trabalhadora, o apelido dela na nossa casa era Sacoleira de Jesus, porque ela andava sempre cheia de sacola para doação para os necessitados. Voltou para o plano espiritual, muito jovem, aos 62 anos, depois de uma batalha contra um câncer, né? E com certeza foi muito bem recebida. Fica aqui mais uma homenagem minha a essa trabalhadora de Jesus, uma amiga muito querida do nosso coração. Eu agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram. Agradeço a todos os amigos queridos que participaram, que continuem prestigiando esse culto. Pena que ele é curtinho, né? é E rapidinho. esses temas que vocês trazem são imensos, né? Não se Mas preocupe, muito obrigado. novo para mais um. Aguarde. Não se preocupa. Tudo bem. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um beijo nesses corações generosos. Seu Nelson, eu vou fazer Fiquem. a prece de encerramento e convido, então, já que o seu Nelson falou, a Fábio falou aqui, que aqueles que conheciam a Sandrinha possam envolver ela, então, nesse momento da nossa prece final. Com certeza. Vamos permanecer em sintonia com o nosso Mestre amado Jesus. Possamos, cada um de nós, lembrar agora da nossa família espiritual, daqueles também com quem dividimos o teto, todos aqueles necessitados que estão em dificuldades físicas ou espirituais, que recaiam sobre todos eles a chuva de bênção nesses instantes. E que possamos, assim como a Sandrinho fez, enxergar a humanidade e aqueles que cruzam o nosso caminho como a nossa verdadeira família e os nossos verdadeiros irmãos. Que possamos doar um pouquinho de nós para eles, a fim de alcançarmos a comunhão com Jesus. Que assim seja. Seja. Obrigada, seu Nelson, de novo. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo. Boa Fiquem em semana. paz. Até domingo que vem. Bom estar com vocês de novo. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau.